Shalom, vamos falar um pouco sobre o corpo do Messias judeu. Em uma série de 3 estudos, é importante que você veja os 3 para uma boa compreensão, compreensão geral daquilo que estamos falando. Hoje se fala muito sobre o corpo de Cristo. Muitos entendem estar no corpo de Cristo. Mas será que este corpo relatado nas Escrituras, o corpo do Messias, Yeshua, judeu, se refere ao mesmo pensamento que muitos têm como corpo de Cristo? Então pretendemos abordar sobre este assunto, explanando um pouco sobre a questão de autoridade, sobre a questão dos membros, sobre a questão de liderança, questão de responsabilidade, comunidade local. Pretendemos falar um pouco sobre isso. A Bíblia nos relata que há uma igreja, há o corpo do Messias, sobre o qual ele, o ungido, é a cabeça. Efésios 1, 22, 23 diz assim: E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A primeira coisa que gostaria que entendêssemos antes de prosseguirmos é que o corpo de Cristo, o qual as Escrituras se referem, é o corpo do Messias. E isto faz com que entendamos que o corpo desse Messias é o corpo de um ungido, do ungido judeu, no qual devemos estar inseridos. É o corpo de um circuncidado judeu ungido. E o corpo se move sob a unção que está sobre a cabeça. E outra coisa que nos importa saber é que, se estamos no corpo de um judeu, isto quer dizer que devemos conter um DNA judaico, um DNA hebraico, ou seja, temos o mesmo código genético de Israel, carregamos as mesmas informações e características. Mas, infelizmente, nos dias atuais se entende como igreja um corpo que muito pouco reconhece esse DNA, um corpo que contém um erro nos cromossomos, gerando assim uma síndrome de Down, o que acarreta uma habilidade cognitiva abaixo da média. Ou seja, o que isso significa? Significa um atraso mental, uma mentalidade atrasada. Mas o corpo do Messias não tem nenhum atraso na mentalidade. É um corpo com DNA judaico, um DNA hebraico. Ele tem o DNA de Efraim e de Judá. Ele tem o DNA dos patriarcas. Este corpo, então, o Senhor tem formado este corpo em toda a terra. Que estejamos neste corpo sem síndrome de Down. E que nossa mente esteja alinhada com a mente do Messias, de acordo com 1 Coríntios 2,16, que nos diz que temos a mente do Senhor. E ligado à cabeça de um judeu ungido estão gentios e judeus. Gentios pode se referir a Efraim e estrangeiros. Entendendo que, quando se entra na comunidade de Israel, se entra nesse corpo, deixa-se de ser gentil, deixa-se de ser estrangeiro. Bom, mas nesse corpo, então, ligado à cabeça, nós temos ambos participando do mesmo DNA. Não pode haver um membro com um DNA diferente do que outro. Então, 1 Coríntios 12, 13 diz assim: Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Vejamos, a seguir, uma profecia muito interessante de Oséias, o qual nos mostra quem é o corpo do Messias, e este é constituído por Efraim e Judá. Nós já abordamos este assunto sobre Efraim e Judá, sobre o reino do norte, o reino do sul, a divisão de Israel, sobre essa divisão das tribos, em um outro estudo interessante que pode te ajudar a compreender melhor sobre isso. O título desse estudo é O Reino do Eterno e a Restauração de Israel. Se você ver esse estudo, você pode compreender melhor daquilo que eu estou falando aqui sobre Efraim e Judá. Bom, Oséias 1:11 diz assim: Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Então, nós vemos aqui os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão. Os filhos de Judá é o reino do sul e os filhos de Israel é o reino do norte, simbolizado por Efraim. Então, o reino do norte, junto com o reino do sul, tem uma cabeça sobre eles, o qual é o Yeshua. Então este é o corpo
do Messias: Efraim e Judá, o reino do sul, o reino do norte, ou seja, Israel é o corpo. Então, um corpo formado por vários membros, judeus e efraimitas, entendendo que Efraim pode também simbolizar estrangeiros, junto com as tribos, que se movem debaixo da unção que desce da cabeça. E qual unção é esta? Sabemos que a unção do Messias se move em 3 esferas: rei, profeta e sacerdote. Portanto, o corpo também deve se mover nessas esferas, ou seja, de reinado, sacerdotal e profética. Um outro texto que se faz notório nesta questão da unção de Yeshua é Isaías 61, passagem que ele mesmo leu na sinagoga no dia do Shabat, como sendo a Haftará daquele dia, declarando ser o cumprimento dessa profecia. Isaías 61:1. O Espírito do Senhor Elohim está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Então, sobre esta unção, esta separação, lembremos que unção significa uma separação para um propósito específico. Esta separação relatada em Isaías 61, creio que é muito interessante analisarmos a palavra corpo no original hebraico, que é bazar, que se refere à carne. Porém, esta mesma palavra também significa trazer boas novas, dar notícia, publicar, pregar, anunciar. Então fica claro que o corpo deve se mover sob a mesma unção, ou seja, anunciar as boas novas. Bom, nesse primeiro tópico que a gente viu, eu creio que já dá para fazer uma diferenciação entre o corpo do Messias judeu, Yeshua, do corpo de Cristo, onde muitos entendem estar inseridos. Resumindo, nós temos o corpo circuncidado do Messias judeu. Não existe um outro corpo que não seja circuncidado. Precisamos estar circuncidados neste corpo. Membros deste corpo são judeus e efraimitas, entendendo que Efraim também está ligado com estrangeiros. Este corpo tem o mesmo DNA de Israel, e quando não há o reconhecimento desse DNA, é causado um atraso na mentalidade. Aí temos então uma falsa igreja, um falso corpo. Se há um corpo que não tem esse DNA de Israel, este corpo não é o corpo do Messias judeu. E esse corpo se move debaixo da mesma unção da cabeça. Então, há um corpo que possui membros e uma cabeça. E isso envolve aliança, ligação, vínculo, amor, perdão, harmonia, cura e vida. E levando em consideração que o processo de cura se inicia quando há uma exposição. Tiago 5,16. Primeiramente, a cabeça. Precisamos entender que a exposição, primeiramente, é a cabeça e não ao membro. Depois, sim, aos membros. Pois quando algo fere um membro do nosso corpo, por exemplo, a informação é primeiro passada ao cérebro e depois ao restante do corpo. E vemos isto em muitos exemplos relatados nos evangelhos, onde diversas pessoas precisam se expor a Cristo para obterem suas curas. Compreendemos que deve haver uma exposição ao corpo do Messias, para que este se mobilize para que haja cura. Este mesmo fato ocorre em nosso corpo físico, como por exemplo, um corte na mão. Este corte faz com que todo o organismo se mobilize para cicatrizar esse ferimento, porque o corpo é formado por sistemas que estão totalmente interligados. Este acontecimento físico é sombra da realidade que vivemos como corpo espiritual. Bem, vimos que a exposição se dá primeiramente à cabeça. Há um reconhecimento da cabeça primeiro. E o que isso pode nos revelar? Vamos seguir por um entendimento. Bom, a cabeça, como sabemos, é Yeshua. E Yeshua, de acordo com as Escrituras, é a manifestação da palavra do Eterno. É a sua Torá. Pense em Yeshua como sendo a Torá do Pai, manifestada em carne, como sendo a lei e os profetas. João 1,14 está declarado assim: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Apocalipse 19,13 está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama a Palavra do Eterno. Então, se expor significa se abrir para algo. E neste caso, se expor a cabeça indica se abrir a Yeshua.
E como Yeshua é a palavra, a Torá do Eterno, logo se expor a cabeça é se abrir a Torá, para a palavra do Eterno, para os mandamentos do Santo, proporcionando assim cura, restauração e vida, porque a exposição à Torá, a vida, uma vida na Torá, restaura a saúde, gera vida, como diz em Salmo 19:7. A Torá do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Levítico 18:5. Portanto, aos meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então essa exposição e abrir-se traz o sentido também da circuncisão do coração. Ou seja, expor o coração. Circuncisão do coração fala de expor, fala de abrir o coração. E de acordo com Paulo aos Romanos 2, a circuncisão do coração se faz guardando os preceitos do Eterno. E assim, se estamos no corpo do circuncidado judeu, se faz necessário estarmos circuncidados com o coração exposto na Torá e para ele. E dentro disso, os membros do corpo auxiliam através dos dons, os carismas. 1 Coríntios 12:7, onde Paulo Shaul fala sobre isso. Os membros auxiliam, mas a cura e vida procedem da cabeça. Isso é importante entendermos. Muito hoje se foca nos membros, mas precisamos entender que a principal parte do corpo é a cabeça. Os membros auxiliam, mas a cura procede da cabeça. A vida procede da cabeça. Não pode haver membros curados e vivos se não houver ligação com a cabeça, ou seja, com a palavra, com a Torá. Não posso dizer que estou ligado à cabeça se não estiver ligado à Torá, aos mandamentos do Pai. Então a cabeça, Yeshua, qual é a palavra, a Torá, é o princípio de tudo, é a origem. E algo muito interessante, lembramos que a palavra cabeça, em hebraico é rosh, que indica origem, princípio, da onde surge então a expressão reshit, a qual encontramos no início das Escrituras, mais especificamente em Gênesis 1:1, a primeira palavra das Escrituras. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Então nós temos aqui Bereshit, no princípio criou o Eterno os céus e a terra. E algo muito lindo e interessante sobre a cabeça e Yeshua, a Torá. A cabeça é desde o início, e desta forma o corpo também é. O corpo do Messias não surgiu com a sua vinda terrena. É desde o princípio, compondo os membros do corpo, temos Abel, Noé, Enoque, Abraão, Moisés, e por aí vai. Bom, portanto, de acordo com as palavras que vimos, a primeira referência de Rosh, cabeça, está justamente na primeira palavra das Escrituras, ou seja, em Gênesis 1:1, onde tudo é feito em Yeshua, na Torá, na palavra do Eterno. A origem dos céus e da terra estão em Yeshua. E para ficar mais claro, troquemos a palavra princípio em Gênesis 1:1 por cabeça, a qual é Yeshua, a palavra e a Torá. Onde nós temos no princípio criou o Eterno os céus e a terra, nós podemos ter no cabeça criou o Eterno os céus e a terra. Em Yeshua criou os céus e a terra. Na Torá criou o Eterno os céus e a terra. É interessante que essa palavra criar, bará, também tem um sentido de, no princípio, cria o Eterno, ou seja, continua criando. Uma criação contínua. Bom, nisso também podemos conectar com João 1:1, que nos diz que no princípio era a palavra, ou seja, confirmando que o princípio é a palavra, a cabeça é a palavra, e Yeshua é a palavra. E desta forma não podemos separar com aquilo que Paulo fala pelo Espírito aos Colossenses. Colossenses 1:16-18. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, da Carrala. Ele é o princípio, o Bereshit, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então algo muito interessante a se notar é que se os céus e a terra foram criados em Yeshua, o qual é a palavra do Eterno, sendo assim os céus e a terra se encontram em Yeshua, ou seja, se encontram na Torá do Eterno. E aqui podemos ter dois entendimentos. Primeiro, está escrito que o Senhor fará novos céus e nova terra, ou seja, esta palavra nova se refere a uma restauração. E restauração é voltar ao estado de origem.
Desta forma, ele restaurará os céus e a terra. Como? Quando os céus e a terra retornam à sua origem, isso quer dizer que voltam a Yeshua, a palavra do Eterno, como em Gênesis 1:1, e assim temos os céus então e a terra restaurados. Isaías 65:17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Segundo entendimento que podemos ter, terra pode trazer a figura do homem e céus a imagem do Altíssimo. Assim compreendemos que o homem se encontra com a vontade do Altíssimo no princípio, ou seja, no Bereshit. Bereshit é a cabeça, Rosh vem de Rosh, é cabeça, ou seja, na Torá, em Yeshua. Por isso, dentro do que vimos até agora, se faz necessário a compreensão de quem é a cabeça do corpo e o que significa estar ligado a ela. Infelizmente, hoje, quando muitos dizem que estão ligados ao corpo de Cristo, mas que não reconhecem essa cabeça Yeshua, essa cabeça a Torá, não estão ligados a essa cabeça e não têm essa compreensão, não estão circuncidados neste corpo. Bom, e quanto aos membros, precisamos entender que se um membro do corpo está debilitado, todo o corpo é afetado. Assim está escrito em 1 Coríntios 12:26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Portanto, se um membro não está realizando a sua função neste organismo, todo o funcionamento do corpo é afetado. E este membro morre não estando ligado a este corpo. E por que o membro não funciona bem? Porque não está bem conectado à cabeça. Bom, e por isso a importância de cada pessoa estar ocupando o seu lugar, e se isto não acontece, o corpo não funciona bem. Se uma mão está mirrada, por exemplo, a estrutura do corpo está comprometida. Em João 17, Yeshua, em sua oração, disse que precisamos viver a realidade de unidade, para que o mundo conheça que o Pai enviou o Messias, enviou o ungido. Por isso, vejo a necessidade de entendermos esta verdade de que somos um, ou melhor, que devemos estar no um. Então, Yeshua diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então eu creio ser extremamente de valor para o entendimento do corpo do Messias ampliarmos a percepção das palavras de Yeshua nesta oração. No texto original podemos ter estejam no um, ao invés de sejam um. E se assim compreendemos, Yeshua está declarando que os discípulos estejam na identidade do Pai. Por que na identidade do Pai? Porque ele fala assim: guarda-os em teu nome, ou seja, guarda-os em tua identidade, porque nome se refere à identidade. E para que assim estejam no um, então. Mas quem é o um? De acordo com Deuteronômio 6,4, o um é o eterno, o Errad, ou seja, os discípulos devem estar no Errad, no um, na unidade do um. Não há unidade se não estiver no um. E esse termo Errad, de onde vem do Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad, é um termo muito comum no meio hebraico, mas entre os cristãos é pouco conhecido. Quer dizer, nada conhecido. Bom, João 17:23, ele diz assim: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A questão que fica é: sejam aperfeiçoados na unidade? Ou como podemos ter no original e no pensamento hebraico bíblico, estejam aperfeiçoados naquele que é o um, ou seja, naquele que é o Errad. A palavra usada no grego para unidade neste texto é eis, a qual é um e não unidade. Para a palavra unidade, consentimento é outra no grego, que é enot. E não é esta usada, e sim eis. Corresponde então ao Errad no hebraico.
E essa questão de unidade hoje em dia é meio complicado dentro das congregações, denominações evangélicas, cristãs, protestantes, porque a verdadeira unidade só virá quando o Mashiach voltar. Aí sim, mas até então este pensamento de unidade provém de um pensamento babilônico, onde se tem o mesmo pensamento, onde se deve ter a mesma língua. Desde Gênesis 10, lá onde vemos Babel, a Torre de Babel, todos falando uma mesma língua, o mesmo pensamento. Então precisamos ter cuidado com esse tipo de unidade. E entendemos que Yeshua diz para estarmos no um. Nós precisamos estar no Errad. Bom, outro ponto, precisamos ter também a revelação que nenhum membro tem vida própria em si mesmo, e nenhum membro faz o que quer, quando quer e como quer. Toda a ordem procede da cabeça. Isso precisa ficar bem claro, toda a ordem procede da cabeça. A função que cada membro irá desempenhar tem origem na cabeça, tem origem no cérebro, na mente. O corpo em si reconhece e respeita a função determinada para o membro. Uma perna, por exemplo, tem como uma das funções a locomoção do corpo. Todo o restante do corpo respeita e reconhece esta função. Pois, se não houver o reconhecimento da função da perna, o corpo fica em desordem. Se cada membro achar que pode fazer o que bem entender, certamente o corpo fica em um caos. Portanto, o corpo do Mashiach é constituído por pessoas que reconhecem o Mashiach, o ungido, como cabeça, que estão ligados na Torá, que estão ligados na palavra, no Reshit, no Bereshit, no Rosh, pessoas que estão ligadas na videira verdadeira, que é Yeshua. Então, e como sabemos, e como está relatado por Paulo no livro de Coríntios, no capítulo 12, há um corpo e muitos membros, cada qual tendo a sua função, como já vimos. Ninguém tem maior importância que outro, mas sim a diferença de funções. Isso precisa ficar bem claro. A diferença de funções, nenhum é maior que o outro. As Escrituras também nos dizem que devemos considerar o outro superior a nós mesmos. E se todos os membros fizerem dessa forma, temos uma igualdade de valores. Perceba que há a instrução para se considerar. Isto quer dizer que posso ser superior ao meu irmão quanto ao cumprir de uma função. Porém, eu não devo me considerar superior. Devo seguir o exemplo do mestre, do rabino, do Yeshua, que sendo Senhor se colocou na posição de servo ao lavar os pés dos seus discípulos. Filipenses 2,3 declara assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. 1 Coríntios 12, 21. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Bem, entendo que haja uma superioridade de responsabilidade. Por exemplo, há membros que são responsáveis por outros, que zelam pelo funcionamento de outros. No nosso corpo natural temos o braço, por exemplo. E neste braço temos o antebraço, as mãos e os dedos. Há entre eles níveis de responsabilidade. Se eu perco, por exemplo, um dedo, esta perda não compromete por inteiro o funcionamento do braço, mas sim o funcionamento da mão. Porém, se eu perco o antebraço, já há um comprometimento maior, já que junto com o antebraço também é removido a mão e os dedos. Portanto, a responsabilidade do antebraço sobre o dedo é maior do que a responsabilidade exercida pelo dedo sobre o antebraço. Porque o antebraço tem uma responsabilidade sobre o funcionamento da mão e os dedos. E entendo que isso se relaciona com pessoas que possuem mais influência. E outro fato é a questão da autoridade. Autoridade, no grego, como foi traduzido, autoridade é exousia, cujo um dos seus significados é liberdade ou poder de ação. E no hebraico é natan. E um de seus sentidos é dar, doar, ou seja, é então dado uma permissão para ser e fazer. É uma liberdade para agir.
Infelizmente, hoje em dia se confunde muito essa questão de autoridade dentro das denominações, das congregações, isso em qualquer lugar, seja judaico-messiânico, seja protestante, católico, seja em qualquer lugar. Se confunde muito a autoridade com domínio, com autoritarismo, mas enfim. Essa questão da autoridade de cada membro. Cada membro tem autoridade em sua função e deve ser respeitada e não anulada por outro que acha que sua autoridade é maior. Por exemplo, o antebraço tem autoridade para ser e exercer a função do antebraço. Não é uma autoridade sobre alguém, mas é uma autoridade para ser e exercer. Já o dedo tem autoridade para ser e exercer a função de dedo. Porém, não posso dizer que um tem maior autoridade que o outro, porque são autoridades em diferentes funções. Só há uma autoridade maior, a qual é a cabeça que tem autoridade sobre todas as funções do corpo. Portanto, dentro do corpo do Messias, do ungido, do Mashiach e Yeshua, não posso achar que tenho maior autoridade que o meu irmão, mas ambos temos que respeitar a autoridade que cada um tem em sua função. Como vimos então, temos autoridade e um nível de responsabilidade. Temos esses dois aspectos, autoridade e nível de responsabilidade, que são coisas distintas. Isto é, a autoridade é a mesma, porém o nível de responsabilidade é diferente. Trazendo para algo prático e que comumente vemos, poderemos entender melhor. Imaginemos uma comunidade evangélica, protestante, onde há um pastor líder e um ministro de louvor. Ambos têm autoridade em suas funções. O pastor tem autoridade no exercer o pastoreio da congregação, enquanto o ministro de louvor tem autoridade para ministrar o louvor. Cada um tem o seu chamado, a sua vocação. Então, tanto o pastor deve respeitar e considerar o ministro, aquele que serve na música, maior do que a si mesmo, como da mesma forma aquele que serve no louvor deve fazer em relação ao pastor. Mas, em contrapartida, as responsabilidades são diferentes. Porque o pastor, digamos, líder, ou um rabino, tem uma responsabilidade sobre toda a comunidade, enquanto o ministro, aquele que serve na música, como um razã na sinagoga, tem uma responsabilidade somente para com aqueles que ministram com ele, aqueles que tocam com ele. Vemos então que a autoridade não é para se exercer sobre alguém, mas sim para se exercer uma função específica, o que confundimos muito nesses dias, porque exercemos a autoridade sobre as pessoas. O fluxo de autoridade descrito por Paulo em Coríntios pode nos ser útil para compreender mais esta questão. 1 Coríntios 11:3. Quero, entretanto, que saibais ser o Messias o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Elohim o cabeça do Messias. Vejamos aqui que ao Messias foi dado autoridade para exercer a função de Messias, conduzindo a igreja, a congregação do Eterno, e a ele cabe a responsabilidade sobre o homem. Ao homem foi dada autoridade para ser e funcionar como homem, dando a direção à esposa, e a ele foi confiada a responsabilidade sobre a mulher, enquanto o pai é a cabeça suprema, a autoridade suprema, a fonte de toda autoridade. Segundo o dicionário, a palavra responsabilidade vem do latim, que significa responder, estar em condições de responder pelos atos praticados. E seguindo este fluxo, todos acabam dentro da mesma missão, a saber, a missão do Pai, porque o Pai é quem comunica a sua missão ao Filho, o Filho ao homem e o homem à mulher, e assim se dá a submissão. Pensemos mais um pouco. Eu tenho autoridade como homem e exerço responsabilidade sobre a mulher. E a mulher, por sua vez, tem autoridade como mulher e exerce responsabilidade sobre o filho. A autoridade é diferente, não é maior e nem menor.
Mas eu te pergunto sobre quem está a maior responsabilidade: sobre o homem ou sobre a mulher? Eu creio que sobre o homem, pois enquanto a mulher tem somente a responsabilidade sobre o filho, o homem tem responsabilidade sobre o filho e a mulher. Agora lembremos que a responsabilidade não está sobre aquilo que a mulher faz, mas naquilo que o responsável transmite. A responsabilidade está em cuidar e instruir, porém cada um é responsável por seus atos. A responsabilidade é mútua. Há a responsabilidade daquele que instrui e a responsabilidade daquele que aceita a instrução ou não. Assim como no corpo, cada membro, por menor responsabilidade que tenha, é responsável pelo bom equilíbrio do corpo. Então precisamos entender isso. A minha responsabilidade não é sobre o que, digamos, a mulher faz, ou sobre o que aquele a quem eu instruo irá fazer. Não, a responsabilidade é sobre aquilo que eu instruo. O que o outro faz ou deixa de fazer é a responsabilidade dele. Bom, talvez surja uma questão. Mas então o Messias não é maior do que eu? Neste caso, sim, porque maior é aquele que concede autoridade para o exercício de tal função. E Yeshua disse em João 13,16: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Portanto, Yeshua está dizendo que o Pai é maior do que ele, porque o enviou dando-lhe autoridade. E assim então podemos ver também que Yeshua está falando aos seus discípulos que ele é Senhor sobre eles, e maior do que eles, porque está enviando a eles, assim como o Pai fez com ele. Lucas 9:1 diz assim: tendo Yeshua convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Sendo assim, Yeshua é maior em autoridade, pois concede autoridade ao homem, e o Pai é maior em autoridade que Yeshua, pois concede autoridade a ele. Mas quanto entre os homens, ninguém concede autoridade a ninguém. Portanto, ninguém é maior que ninguém em autoridade. O Pai é maior sobre todos, porque concede a todos. Isso precisamos entender. Nenhum homem tem poder para conceder autoridade a alguém. A autoridade só procede de um. João 19:10 e verso 11 diz assim: então Pilatos o advertiu, no episódio em que Yeshua estava perante Pilatos. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Yeshua: nenhuma autoridade teria sobre mim. Esse sobre mim tem o sentido de prender, ou seja, nenhuma autoridade terias para me prender se de cima, do alto, não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Yeshua está dizendo que Pilatos não tem autoridade sobre ele, mas sim o Pai. E os que o entregaram não reconheceram a sua autoridade, por isso erraram mais. Então, segue 2 episódios que nos mostram que no corpo do Mashiach a autoridade torna-se uma igualdade. Vejamos em Atos 10, 25 e 26, com relação à figura do homem. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que sou eu também homem. E com relação à figura dos anjos, Apocalipse 22, 8, verso 9: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então, esse adorar aqui tanto em Atos quanto em Apocalipse, é charrá, ou proscúnio no grego, que tem o sentido de reverenciar. Então eles se prostraram, prostrando-se em reverência.
Daí em Apocalipse 22:9, João diz o seguinte: então ele me disse, o anjo me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora ao Eterno. Ou seja, prostra-te perante ele, reconhece a sua autoridade, não a minha. Então notemos que não foi aceito a reverência da autoridade, tanto pelo anjo quanto pelo apóstolo Pedro, o enviado Pedro, Quefas. Eles se colocaram em uma posição de igualdade. Note que Pedro fala, sou homem como você. E o anjo fala a João, a Yohanan, sou servo como você. Ou seja, somos iguais. Mas há um de quem procede toda a autoridade. A este, o Pai, ao Eterno, o Elohim, adore-o, reconheça a sua autoridade. Então, fica muito claro. Não existe essa questão muito de reconhecer e prostrar-se reconhecendo a autoridade do apóstolo tal, disso tal. Todos temos uma autoridade que procede do Eterno. A Ele precisamos reconhecer como autoridade. Precisamos nos colocar numa posição de igualdade quanto à autoridade, a autoridade para exercer funções diferentes, somente isso. Bom, resumindo, nós temos a autoridade igual entre os homens, a autoridade que é maior é Yeshua sobre os homens, e a autoridade maior, o Pai sobre Yeshua e sobre os homens. E a questão da responsabilidade. A responsabilidade maior, homem sobre a mulher, responsabilidade maior, Yeshua sobre o homem e a mulher. O homem e a mulher podem simbolizar a igreja, a Kahal, a congregação. E a responsabilidade maior de todas, o Pai sobre Yeshua, o homem, a mulher, ou seja, a humanidade e a congregação, a Kahal, a igreja. Então precisamos remover da nossa mentalidade essa questão de uma prisão autoritária, de um princípio de autoridade que foge dos princípios das Escrituras, onde as pessoas se utilizam dessa questão para dominar as pessoas, para agregar as pessoas, enfim. Que o Senhor nos livre desta mentalidade e nos dê a mentalidade correta de autoridade, de responsabilidade. E em Marcos 10, 35, 45, declara algo fantástico da parte de Yeshua. Quer dizer, tudo que Yeshua falou é fantástico. Então se aproximaram dele, se aproximaram de Yeshua, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Yeshua lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhes Yeshua: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Yeshua, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, neste episódio, Yeshua fala algo sobre autoridade.
ou melhor, sobre a posição de pessoas quanto ao que diz a liderança, ou posição de se pôr sobre alguém. Yeshua diz que os governantes ou líderes civis têm sobre eles pessoas que exercem autoridade. Em outras palavras, eles estão sob o domínio de alguém. A palavra usada aqui para autoridade é katexousiazo, que quer dizer exercer domínio sobre, e não é exousia, que é permissão para se exercer uma função. Portanto, é um outro tipo de autoridade referida aos líderes civis. Então Yeshua diz aos seus discípulos que entre eles não será assim. Não pode ser assim. Ou seja, é outro tipo de autoridade, onde não se exerce sobre alguém, mas sim há um servir mútuo em um nível de igualdade, pois o maior é o que serve, e ele é o próprio exemplo, Yeshua é o próprio exemplo disso. Paulo fala algo aos romanos, palavras que são muito usadas por aqueles que defendem uma posição de obediência absoluta a pessoas líderes. Paulo diz assim em Romanos 13, verso 1 e 2: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Elohim, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Elohim, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Infelizmente, esse versículo é muito usado para, como eu já falei, se defender uma obediência absoluta aos líderes. Você precisa obedecer, você precisa... é uma imposição à obediência. Realmente podemos entender que Paulo está falando de uma obediência absoluta e que uma desobediência a uma pessoa de autoridade seria desobediência ao próprio Eterno. Está certo isso? Bom, vejamos se é isso mesmo que Paulo está transmitindo nesse verso. Paulo está falando de quem neste texto? Entendo que de autoridades civis, e não eclesiásticas da comunidade do Eterno em Roma. Talvez de Roma. Ele está falando de autoridades civis, porque ele havia conflitos com lideranças romanas. E ainda no verso seguinte, Paulo fala dos magistrados, e estes em Roma seriam o cônsul, o pretor, cargos da Assembleia Romana, pessoas ligadas à política, ao Senado, ao juizado. Estaria Paulo falando então de uma obediência absoluta aos magistrados? Vejamos o sentido de algumas palavras do grego e assim veremos que há possibilidade de outra tradução. As palavras são todo, no grego é paz, que significa todo, algum, nem sempre indica totalidade. A, no grego é esti, terceira pessoa do singular ser. Eu quero pedir perdão pela pronúncia do grego para os estudiosos do grego, porque eu não sou um estudioso do grego, então há muitas falhas na pronúncia. Autoridade é exousia, que é liberdade, permissão. Superiores, essa palavra é o pereco, em destaque, que significa em destaque. Proceda, apo, que é separação. Existem, on, que significa são. Instituídas, taço, que é designado. Bom, dentro do sentido dessas palavras podemos ter a seguinte interpretação dos versos de Shaul, de Paulo. Romanos 13, 1 e 2. Todo homem, esteja sob aqueles que têm permissão e estão em posição de destaque, porque ele não é alguém que tem permissão se não for separado pelo Eterno, e estes são pelo Eterno designados. Vou repetir. Todo homem esteja sob aqueles
que têm permissão e estão em posição de destaque, porque ele não é alguém que tem permissão se não for separado pelo Eterno, e estes são pelo Eterno designados. Então, sendo assim, parece que Paulo não está falando de uma obediência cega a todos os homens de posição de liderança, mas daqueles que realmente foram instituídos pelo Eterno. E neste caso, sim, quem desobedece está desobedecendo o próprio Senhor. Pois quem é pelo Eterno designado fala a palavra do Eterno, e sendo assim, não é a palavra do homem que está sendo contrariada. Porém, o que não foi designado pelo Eterno, este fala de si mesmo. Há outro texto muito usado também nesta questão. 1 Pedro 2,13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano. Estaria Pedro também falando de uma sujeição absoluta a toda instituição humana? Creio que Pedro também não está falando de uma obediência absoluta ao homem. A palavra usada aqui para toda, como já vimos, é paz, que, como então sabemos, não indica necessariamente uma totalidade, ou seja, o tradutor colocou como toda instituição, mas não é necessariamente todas, mas sim aquelas que o Senhor designou, e isto quer dizer que não vai contra a lei do Eterno. Se não fosse assim, Paulo e Pedro estariam indo contra aquilo que eles mesmos ensinaram, porque em várias ocasiões eles não obedecem a autoridades, tanto romanas quanto do sinédrio judaico sob jurisdição romana. Isto porque a obediência a estes homens seria a desobediência ao Eterno. E neste caso, eles disseram, Atos 5:29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer ao Eterno do que aos homens. Então, nem toda obediência deve ser absoluta a todos os homens. Infelizmente, hoje se prega em muitos meios e movimentos de uma obediência absoluta. Se você não ouvir tal pessoa, se você não fizer tal pessoa, você está em rebeldia, você é um rebelde, você está desobedecendo ao Eterno, você está desobedecendo a Deus. Enfim, precisamos entender que nem toda obediência ao homem é absoluta, mas é relativa. Aí cabe a cada um o discernimento se tal pessoa realmente está falando pelo Eterno e de acordo com a lei do Eterno. Bom, e Yeshua foi contra a autoridade eclesiástica? Yeshua está incitando uma desobediência às autoridades em Mateus 23, 1 a verso 3, quando ele diz assim: então falou Yeshua às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés, de Moshe, se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Bem, Yeshua está falando de pessoas que se assentam na cadeira de Moisés, ou seja, pessoas que ensinavam a Torá, pessoas que estavam em destaque, em posição de liderança perante o povo, estavam capazes de fazer a halahá, como já vimos em outros estudos, ensinar o povo a andar de acordo com o Senhor. Porém, Yeshua diz que tudo o que eles ensinarem a respeito de Moisés, isto era para fazer e guardar. Mas a respeito de suas obras, e se eles falassem algo de si mesmos, de suas próprias obras, isto não era para guardar e nem fazer. Portanto, Yeshua não está incitando a uma desobediência, porém declarando uma obediência que não é absoluta. Nem tudo que um homem fala, uma liderança fala, deve-se ser obedecido. Se isso for obras, suas próprias obras, se isso falar de si mesmo, isso não é necessariamente preciso obedecer. E antes de continuarmos sobre este assunto de autoridade, creio que é importante comentarmos um pouco sobre a questão da soberania do Eterno. O que significa ser soberano? Soberano é ter poder próprio, não depender de alguém, é ser autossuficiente. Quanto ao Senhor ser soberano, Ele é sim. Ele tem poder por si só, ninguém precisa dar a Ele autoridade ou poder.
Ninguém precisa dar a ele coisa alguma. Dele flui tudo. Ele é autossuficiente, porém isso não quer dizer que a sua vontade seja sempre feita em todo lugar, mas sim que tudo que acontece no universo passa pelo seu trono. Yeshua nos ensina uma oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que podemos entender se Yeshua diz, seja feita a tua vontade na terra como no céu? Entendo que isto mostra que a vontade do Pai não é feita por completo na terra, mas sim no céu. Podemos ver dois territórios aqui. Um é o terreno e o outro o celestial. E outra coisa que podemos notar é que somente a vontade é feita quando há a manifestação do reino do Eterno, ou seja, dentro do reino dele a sua vontade é feita e fora não. Portanto, a soberania está ligada a um território específico. Por exemplo, o Brasil é uma nação soberana. Ela tem sua lei, sua constituição, não depende teoricamente de outra nação para lhe dizer o que fazer. Isso, lógico, teoricamente. Porém, essa soberania é válida somente dentro do seu território nacional. Já no território internacional, o Brasil se sujeita a outras leis, as leis internacionais. Assim, temos o Eterno de Israel como soberano, onde tudo passa pelo seu trono, como temos o próprio Satã indo ter com o Eterno o seu trono para falar a respeito de Jó. Tudo que acontece no universo passa pelo Eterno, como vemos em Jó, onde se apresentam perante o Eterno os anjos e Satã. Jó 1,6. Num dia em que os filhos de Elohim vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satã entre eles. As causas são apresentadas a ele. Ele julga o que pode ser feito e o que não pode. Porém, isso não quer dizer que tudo o que é feito na terra seja a vontade do Eterno. E no que diz respeito à sua vontade plenamente feita, isto ocorre, como vimos, dentro do seu território, ou seja, no seu reino, dentro do seu plano, do seu propósito, onde há pessoas dispostas a fazerem a sua vontade. Isto é, pessoas que lhe obedecem. Neste território, a sua vontade é feita plenamente. Porém, dentro do território humano, influenciado pelo pecado, pela transgressão da lei e por Satã, o Eterno respeita os princípios legais. Por isso que a ação do Senhor na terra é por meio do seu reino, de pessoas aliançadas com ele. E vemos várias situações que ocorreram, mas que não foram a vontade do Eterno. Por exemplo, a própria saída do jardim do Éden. O Senhor não colocou o homem no jardim para depois tirá-lo de lá. A respeito do rei Saul, o Senhor não desejou Saul como rei, Shaul como rei. Porém, o povo o desejou, por isso foi ungido com vaso de barro, que representa a humanidade. Isso é a democracia, o que no grego é democratos, poder do povo. Outro ocorrido foi quando o Senhor diz ao povo de Israel não fazer concerto com os povos de Canaã, quando entrasse na terra. Essa era a vontade do Senhor, porém o povo não extinguiu por completo os povos que habitavam em Canaã, e assim se contaminaram e serviram Baal e Astarote. Podemos ver isso em Êxodo 34, verso 11 ao 13, onde o Senhor declara a sua vontade. Guarda o que eu te ordeno hoje, eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos. Em Juízes 1, verso 31, nós vemos a vontade do Senhor não sendo cumprida. Aser não expulsou, está escrito assim, Aser não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, nem os de Alabe, os de Aquizib, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. Porém,
os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Juízes 2:13, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. Então a vontade do Eterno não foi feita, porque houve a desobediência, e assim o fluxo do reino acaba. A vontade do Senhor é novamente feita quando a obediência ao rei restabelece o reino. Algo lógico. Porém, compreendemos que enquanto o rei permanece, portanto, o reino do Eterno nunca acaba. O rei permanece para sempre. Ele permanece para sempre. E o seu reino nunca acaba. Nunca deixou de avançar. Porque o reino nunca parou, mas sim os homens pararam. Isso precisamos ter em mente. O reino do Senhor nunca parou, nunca deixou de avançar. Porque o rei é para sempre, é eterno. Portanto, quando o homem está fora do plano, do propósito, do reino do Eterno, a vontade do Senhor não está sendo feita. Mas sim a má vontade do homem, do pecado e de Satã. E hoje em dia, há o costume de se dizer a alguém quando alguma coisa acontece: o Senhor sabe o que faz. Quantas pessoas já falaram isso para você? O Senhor sabe o que faz. Mas nem sempre foi o Senhor que fez. Então, é importante lembrarmos que a vontade do Eterno acontece independente de Satã ou da ação do homem influenciado pelo pecado, porque o reino do Senhor é paralelo ao reino das trevas. Só pensarmos em Israel como povo do Senhor e as nações em volta, tais como Egito, Babilônia, o agir do Senhor, o reino estava avançando com Israel, não importasse quanto o Egito ou Babilônia crescesse. E isso é só para entendermos então um pouco mais que nem tudo o que acontece na terra é obra do Senhor, ou nem tudo o que acontece em minha vida foi porque o Senhor sabe o que faz. Talvez muitas coisas aconteceram porque eu saí da obediência. E este pensamento de que o Senhor faz tudo quando quer, onde quer, acaba distanciando o dever da obediência e acaba gerando uma isenção da responsabilidade das ações. E sendo assim, onde não há obediência, não há reino. E onde não há reino, não há vontade do Eterno sendo feita. E assim, Yeshua diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Bem, só para explicar um pouco, colocar um pouco essa questão de soberania. Talvez alguns não tenham esse entendimento, mas assim coloco como me foi dado entender. Então, passemos para outro ponto. Toda pessoa em destaque, em posição pública ou civil, é levantada pelo Eterno? E como já vimos sobre a soberania do Eterno, podemos entender com mais clareza que nem toda pessoa em uma posição pública ou em destaque, ou autoridade civil ou eclesiástica, ou uma autoridade numa congregação, numa sinagoga, nem sempre é levantada pelo Eterno de Israel. Paremos para refletir em algo que Satã diz a Yeshua na tentação no deserto. Lucas 4, 5, verso 7. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Satã pode conceder autoridade a alguém, ou seja, ele pode conceder permissão ou liberdade para alguém agir? Será que pode? Bom, Satã ainda não foi derrotado por completo. O dia da sua destruição chegará, mas ainda ele está livre para enganar as nações. Chegará o dia sim que o Senhor aprisionará e ele não enganará mais as nações. E observemos que Satã está falando com Yeshua a respeito dos reinos do mundo. Ele diz acerca dos reinos do mundo, reinos humanos influenciados pelo pecado, os quais têm uma glória dos homens. E sobre estes reinos, sim, Satã tem legalidade para dar autoridade, ou seja,
Satã pode levantar alguém em posição de destaque público. Portanto, pode haver autoridades civis que não foi o Eterno que levantou. E notemos o que o Eterno fala a respeito de Israel. Oséias 8, 3, 4. 8, verso 3 e verso 4. Diz assim: Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Então o Senhor fala que não conheceu reis levantados em Israel, nem príncipes que Israel levantou. Ou seja, não foi ele quem levantou. Sendo assim, nem todo presidente, deputado, governador ou qualquer autoridade, pessoas que estão em uma posição de destaque, vejamos aqui a autoridade com pessoas em posição de destaque, nem sempre é levantado pelo Eterno, mas recebe uma autoridade, ou seja, lembremos que a autoridade é a permissão para agir. Ou seja, mas recebe uma permissão para agir vinda do reino do mundo, da glória do mundo, a qual foi oferecida a Yeshua, como na tentação no deserto. Os que recebem esta permissão, esta autoridade, digamos assim, são os que se prostram, prostam as suas vidas, reconhecendo um senhorio que não é do Eterno, mas sim de Satã. Ou seja, eles agem não pelo consenso do Eterno, mas por um consenso de outro Senhor. Então, toda pessoa pública no sentido eclesiástico é levantada pelo Eterno? Outra questão que podemos pensar. Um pastor, um padre, um rabino, toda pessoa assim pública, nesse sentido, é levantada pelo Eterno? Será que todos os que têm títulos eclesiásticos e são conhecidos, então, como pastor, apóstolo, ou seja, qualquer outro título, são levantados pelo Eterno? Se pensarmos de uma maneira lógica, as Escrituras nos advertem a respeito dos falsos profetas, dos falsos mestres e daqueles que falam falsamente em nome do Senhor. E se assim as Escrituras, tanto a lei dos profetas como os escritos dos enviados de Paulo, Pedro, Tiago, nos falam, é porque além do verdadeiro há um falso, um que não foi colocado ou levantado de fato pelo Eterno. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, está declarado assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, ou seja, falsos que ensinam um ensino falso, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 2 Coríntios 11, verso 13 e 15. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, ou seja, falsos emissários, falsos enviados, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos do Messias, em enviados do Messias. E não é de se admirar, porque o próprio Satã se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Nestes versos, então, Shaul está falando de pessoas que parecem ser, mas que não são, ou seja, eles são ministros de Satã. Satã os levantou, e não o Eterno. E como reconhecer uma liderança verdadeira? Talvez essa seja uma das questões que esteja no seu coração neste momento. Bom, em primeiro lugar, o julgar das ações ou frutos
podem indicar se alguém é falso ou verdadeiro. Assim disse Yeshua: pelos frutos conhecereis. Em segundo, gostaria de trazer algumas direções. Não são absolutas, mas podem ajudar nisso. E para começar, creio que a pergunta a se fazer não é como reconhecer se uma liderança é verdadeira ou não. Mas creio que a pergunta a se fazer é se eu sou verdadeiro ou não. Por quê? Porque quem é, reconhece quando o outro é. Por exemplo, temos o centurião que era homem de autoridade, que tinha permissão para agir e para ser. E reconheceu que Yeshua também era homem de autoridade, que tinha uma permissão. Por isso disse: diga uma só palavra. Mateus 8, 9 diz isso: pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Alguém que é médico sabe quando o outro é médico ou está fingindo ser. Mas aquele que finge ser médico enganará aquele que não é médico. Portanto, quem é saberá quando o outro também é. É algo natural. Sendo assim, o nosso foco é ser primeiro e não pensar se o outro é. Alguém que é não precisa mostrar que é. Já o que não é fará de tudo para mostrar algo que não é. Eu me lembro quando estava aprendendo a tocar violão. Eu ainda estava aprendendo. Ainda não era um músico. Porém fazia questão de carregar o violão para baixo e para cima, porque aquilo fazia sentir que eu era músico. Mas eu ainda não era. Eu tinha uma falsa sensação de ser. Quanto a uma liderança, quem é líder não precisa forçar a obediência. E se forçar, isso pode ser um sinal de que ele não é um líder e busca forçar a obediência das pessoas. Porque a obediência do outro faz ele se sentir um líder. Isso porque ele não é. Não digo que alguém faça isso de maneira consciente, embora possa ocorrer de maneira consciente também. Mas quem não é, geralmente está cercado de pessoas que também não são. Porque quem não é, se torna uma pessoa influenciável. Alguém que aceita mais facilmente as propostas. E esta pessoa seria ideal para um líder que não é, de fato, mas finge ser um líder ou deseja ser um líder. E outro ponto é que o pastor verdadeiro não prende as ovelhas no aprisco, mas as deixa soltas, porque elas reconhecem a sua voz. E voltemos à questão de identidade. Pois se a pessoa é uma ovelha, ela saberá reconhecer a voz de um pastor verdadeiro. Mas caso ela esteja meio perdida na sua identidade, ela poderá se confundir nas vozes. E como Yeshua disse, como exemplo do verdadeiro pastor: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então eu creio de tudo isso para reconhecer, precisamos entender que o verdadeiro líder instituído pelo Eterno tem na sua vida a Torá do Eterno, a palavra do Eterno. E como você vai saber isso? Como falamos no começo, tem a questão dos frutos. O fruto não cai longe da árvore. Para você saber se um fruto é bom e se está de acordo com a qualidade da árvore, você precisa chegar ao pé da árvore. Você precisa estar perto da árvore para você saber se o fruto é bom e se a árvore é boa, ou se é má, ou se é ruim, ou se essa pessoa vive a lei do Senhor, vive a Torá do Senhor, é irrepreensível na Torá do Eterno. Quem fala contra a Torá ou se opõe à Torá, esse é um espírito do iníquo, como fala em 2 Tessalonicenses. Bom, de tudo isso, o principal é que você entenda quem você é. Se você é, você saberá reconhecer alguém que de fato é do Eterno. Terminamos aqui a primeira parte e se faz importante que você continue vendo a segunda parte deste estudo.
Shalom.